Olá, meu povo de sorte! Eu sou Thiago Rosário, historiador, mestre em História Social e professor. E hoje eu vou falar sobre as transformações decorrentes da Revolução Industrial. Você já imaginou trabalhar por 14 horas por dia? E dormir em um quarto com mais de 8 pessoas? E ver crianças com 8 anos operando máquinas perigosas? Isso não é exagero. Isso era a realidade da Inglaterra industrial. Hoje você vai entender como a Revolução Industrial mudou o mundo e por que muitos dos debates sobre trabalhos continuam tão atuais. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII. As máquinas começaram a substituir o trabalho artesanal. Mas essa mudança não foi tranquila. Os operários enfrentavam condições extremamente perigosas, ambientes insalubres, jornadas exaustivas, a existência do trabalho infantil, baixos salários. Nesse momento, homens e mulheres, crianças trabalhavam ali na fábrica. Não havia direitos trabalhistas, não havia férias, não havia nem mesmo limite de horas. E com o crescimento das fábricas, milhares de pessoas migraram do campo para as cidades. E o resultado disso é um crescimento urbano desorganizado, casas pequenas e superlotadas, falta de saneamento, ou seja, não tinha nem lugar para colocar o xixi e o cocô. As doenças nesse período eram frequentes, a alimentação extremamente precária. As cidades industriais elas cresceram muito rápido, mais rápido do que elas conseguiam se organizar. E aí o que acontece é que a Revolução Industrial vai criar duas classes bem definidas. A burguesia industrial, que são os donos das fábricas, controlavam o meio de produção, que enriqueceram com o capital gerado pelas indústrias. Só lembrar, os burgueses são os capitalistas, são quem tem o capital, quem tem o dinheiro. Por outro lado, existe o proletariado, que são os trabalhadores assalariados, que vendiam sua força de trabalho e viviam em condições precárias. Essa diferença ela vai gerar uma enorme desigualdade social. E tem um conceito muito importante para a gente entender sobre esse período, que é o conceito de mais-valia. Então, é uma ideia muito importante. A mais-valia é a diferença do valor que o trabalho produz e o salário que o trabalhador, o proletariado, recebe. Ou seja, o trabalhador gera mais riqueza do que aquilo que ganha. E essa diferença vai lá para o dono da fábrica. E isso vai alimentar críticas ao sistema capitalista. Diante dessa situação, trabalhadores começaram a se organizar, criar sindicatos, realizar greves, exigiram a melhoria nos salários, na condição de trabalho, lutaram pela redução da jornada do trabalho e também surgiram novas ideias políticas propostas para mudar a situação dos trabalhadores. Uma delas é o socialismo, que defendia a maior igualdade social e o controle coletivo dos meios de produção. Ou seja, que o proletariado consiga controlar os meios de produção para que a mais-valia fique com ele. Seja elaborado um trabalho justo. Outra ideia política que vai surgir também nesse período vai ser o anarquismo. Você conhece esse azinho em algum lugar? Pois é, ele é símbolo do anarquismo. E ele criticava o Estado e defendia uma sociedade mais livre e autodirigida. Ou seja, ele dispensava qualquer mecanismo de poder que pudesse ser exercido entre as pessoas, tá? Então esses movimentos eles nasceram como uma resposta às desigualdades geradas pela indústria. Agora vem a parte que a gente conecta esse passado com o presente. Tá? Você acha que esses debates acabaram naquele período, lá no século XIX? Claro que não, né, minha gente? Hoje continuamos falando sobre precarização do trabalho, um conceito novo que entrou para a discussão, que é a uberização, ou seja, esse trabalho por aplicativo que não dá nenhuma seguridade para os profissionais, para os trabalhadores. Existe também uma discussão sobre o desemprego tecnológico, muito parecida com o que aconteceu na inserção das máquinas como meio de produção lá durante a primeira e a segunda Revolução Industrial. E hoje,
tem a questão da inteligência artificial, que tem substituído algumas funções dos trabalhadores. Meu querido, o cenário mudou, mas a discussão sobre direito trabalhista continua. Agora o ambiente pode até ser digital, remoto ou flexível, mas a luta por dignidade do trabalho permanece. E afinal, o que a Revolução Industrial transformou? Ela mudou a forma de produzir, ela reorganizou, né, o trabalho, transformou aí as cidades, criou novas classes sociais, como a burguesia e o proletariado, aumentou as desigualdades entre essas duas camadas, gerou movimentos sociais, influenciou debates políticos que são vivos até hoje. Então a Revolução Industrial, de longe, não foi só de tecnologia, tá? Foi uma revolução social, econômica, política e cheio de transformações humanas. Então bora lá para aquele resuminho sobre o que você aprendeu nesse vídeo. A Revolução Industrial transformou a vida urbana e o trabalho, criou desigualdades profundas entre a burguesia e o proletariado, surgiram aí os sindicatos, greves e ideias revolucionárias como o socialismo, como o anarquismo, mas houveram outras também, como o ludismo, como o cartismo, que fizeram parte da luta dos operários contra as opressões dos burgueses, e que a luta pelos direitos trabalhistas continua até o século XXI. Agora aquela perguntinha para não cair num descostume, que é: a tecnologia ela melhora a vida de todos ou ela depende de como a sociedade organiza o trabalho? Faça aquele comentário respondendo essa questão. Porque entender a Revolução Industrial é entender as raízes do mundo que a gente vive hoje, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Não se esqueçam lá de curtir e compartilhar com aquele amigo que ainda não compreendeu muito bem o processo de Revolução Industrial. Até mais!